Eu estou permitindo aí o pessoal que está entrando. Vamos combinar assim, vai. Deixa eu só dar uma palavrinha que eu acho que eu baixei a mão de alguém. Alguém queria falar? Desculpa. Na verdade, é uma pergunta sobre a aula 4 gravada, Calé. Certo. O que falou na aula 4? Vamos lá, qual que é a sua pergunta? Não, é porque eu faltei, que eu Certo. tive que trabalhar e eu não consegui ter acesso. Não sei se você mandou o link, só isso, só. Mandei sim, mas vamos fazer o seguinte, quando eu terminar o intervalo da aula, eu tento te ajudar para você entrar, porque quando terminar a aula, eu mando o link no dia seguinte, que fica disponível. Aí eu vou junto contigo, tá? Vocês têm que estar, eu não bloqueei nenhum link, tá? Desde a primeira aula estão todos disponíveis, e todos eles vão ficar disponíveis até o fim do curso, tá? E eu dou um chorinho lá, mais uma semaninha para vocês aí, para quem perdeu a aula, né? Mas é o que eu falo, vocês têm que maratonar, vocês têm que puxar, porque depois, o que vai acontecer? Lógico, o aluno que perdeu uma aula, tá? Eu vou mandar ali no privado, não vai ter prejuízo algum, tá? Vocês vão ter todas as aulas. Mas eu vou descompartilhar o link, porque o link é público, né? Se você pegar esse link da aula e mandar para alguma pessoa, ela assiste de graça, entendeu? Como vocês estão pagando, eu não consigo bloquear o link pelo período. Então eu vou fazer isso. Eu vou só no final do curso que eu vou bloquear o link, entendeu? Aí, se você tiver algum problema, você me fala que eu te mando, aí você baixa no seu computador, você vai ficar com a aula aí, tá bom? É Tá o legal. link, é o link que eu vou bloquear no final do curso. Porque não é justo, né? Vocês pagaram pelo curso, aí depois vai lá alguém assiste, entendeu? É só por isso, tá bom? Tá legal. Então, as aulas que vocês perderam, fiquem tranquilos, me chama lá no grupo que eu mando de novo até você acessar. Não vai ter como não acessar. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou passar aqui. Hoje nós vamos tratar desse assunto aqui, ó, direito de vizinhança. Vocês estão vendo a tela aí bonitinho? Tá grande? Dá para enxergar? Tá legal, né? Tá, então vamos que vamos. Lembrando que o nosso horário é às 20h30, a gente dá um pit stop, só que nós reduzimos a hora do recreio, porque 10 minutinhos tá de bom tamanho, senão a gente perde conteúdo. Eu tava dormindo nesses 15 minutos, tava tirando uma pestana aqui, ó. Então, acho que dá pra gente dar uma acelerada. Fechou? Então vamos lá. Direito de vizinhança. Essa matéria, direito de vizinhança, eu vou passar na aula, eu vou tentar passar hoje totalmente direito de vizinhança nessas duas partes de aula, né? Só que, o que eu pensei, né, antes de começar a aula? Eu estava aqui numa dúvida se eu falava de multas, como aplicar multas, mas eu vou deixar para falar sobre multas depois dessa aula, porque essa aula é os problemas. E depois dos problemas que vocês vão aplicar a multa. Então, primeiro é melhor os problemas acontecerem, para depois vocês saberem como aplicar a multa. Então, eu fui e voltei na minha cabeça, e falei, deixa eu seguir o cronograma. Vamos para a aula de direitos e deveres dos condôminos. Só um recadinho. Olha que legal. Aqui vai aparecer de ponta cabeça, porque a câmera ela grava o contrário, né? Mas olha o que eu ganhei de presente aqui da editora Bonijures. Eu ganhei um kit Marujo de primeira viagem, tá? Então, ó, esse daqui, ó, Segredos do Síndico de Sucesso, tá? Eu tava lendo isso aqui tem muita coisa relacionada à postura do síndico, tá, gente? Então, esse livro é um livro mais, pelo que eu vi assim por cima, bem rápido, é um livro que fala muito de como lidar com o ser humano. Então, é um livro bem psicológico, assim, né? Muito legal, gostei, tá? Então, eu ganhei um kit porque a editora me presenteou, porém, ela mandou eu sortear este daqui, ó. Então, esse daqui, ó, eu recebi dois, tá vendo? Um vai ficar comigo e outro é de vocês, ó. Então, esse daqui eu vou sortear. Vamos criar um critério de sorteio depois, aí, na última aula, sei lá. A gente faz um esqueminha. Então, isso aqui vocês vão receber de graça da editora. Esse livro aqui é a legislação do condomínio. É uma coletânea da legislação, né? Tá de ponta cabeça, desculpa, por causa da câmera. Mas depois vocês vão ver no grupo aí. Então, o que acontece? Todas as leis de condomínio eu achei muito legal, porque é a lei seca, mas tem muita lei, tem acessibilidade, eles fizeram uma coletânea, é um vademecum, é como se fosse um vademecum, sabe? Em vez de procurar, achei muito legal. Então, esses aqui vocês vão ganhar. Leis essenciais do condomínio, também mais um livro que fala de leis de condomínios, com alguns grifos. São uns livros práticos, né? Facilitador do condomínio. Confesso que eu ainda não li esse livro aqui, tá?
Confesso que ainda não li, mas parece muito bom. Esse daqui também, Coisas Básicas de Condomínio. Fala aqui de barulho, a gente vai falar muito da aula de hoje. Eu recomendo vocês fazerem as leituras, por quê? Porque para a gente ir se aprimorando, né? Esse livro aqui, essa editora, ainda falando da Boni Juris, essa editora, ela manda para mim, ó, acho que se vocês se cadastrarem, eles mandam. É uma revistinha que tem assuntos, ó, condômino antissocial, está falando aqui. Então, assuntos, eu escrevo às vezes, o pessoal publica. O que mais que eu quero falar? Então, eu já falei da Boni Juris. A Boni Juris é uma editora em Curitiba, salvo engano, é isso mesmo, e eles dão desconto para os alunos. Então, é só falar que é aluno lá que vocês ganham desconto. O que mais? Esse livro aqui, agora mudando de editora, esse daqui é da Mizuno. Esse daqui é de um colega meu da área trabalhista, que é um livro muito bom. Parte do meu livro, eu me baseei bastante nele, o meu colega, o doutor Alexandre Cabral, e ele também mandou um de presente para eu sortear. Olha aqui, ó, esse daqui é de vocês, ó. Esse é meu, esse aqui é de vocês. Então, eu vou sortear mais esse livro no final do curso, tá bom? O que mais? 2 sorteios para vocês. Hoje, só falando um pouquinho de livros. Eu também estou falando da revista Direcional, tá? Tudo o contrário, né? Tem que arrumar essa câmera. Eu estou falando da revista Direcional. A revista Direcional é o site lá, vocês conversem com a Regina, com a Sônia, perdão. Converse com a Sônia e com a Adriana para fazer orçamento. Legal? E eu vou mandar um QR Code que vocês se cadastram e recebem a revista. A revista, ela tem vários assuntos também de condomínios. Tem que estar estudando, tá, gente? Essa daqui é antiga, é de impermeabilização. Mas tem muitos assuntos novos. A atualização é importante. O meu livro, Manual do Síndico de Condomínio, da editora Dialética, é uma editora de Minas, né? Eu estou alterando meu livro, estou colocando muita coisa desses outros livros aqui, e recebi o convite de republicar a segunda edição. Então, eu estou fazendo uma edição bem atualizada, e eu estou colocando umas coisas diferentes no livro, com as minhas opiniões, né? Os assuntos aí das aulas. Não é um livro chato, né? Lei é um livro que fala os problemas. Então, eu estou editando e eu acho que até o final do ano eu vou publicar. Eu vou republicar a segunda edição. E aí, na segunda edição, eu aviso vocês, tá bom? É isso. Feito esses recados, vamos à luta, tudo bem? Teve um aluno que comprou um livro, né? Que eu vi no grupo aí, que até mostrou a foto. Pede o desconto lá. E se eu conseguir mais, eu mando para vocês. Gente, é o seguinte, direito de vizinhança, né? Nessa aula aqui de hoje, a gente vai falar sobre os problemas que envolvem direito de vizinhança, mas não só dentro do seu condomínio, né? Quando a gente pensa em direito de vizinhança, não é só o condômino que mora dentro do seu... uma briga entre vizinhos, dentro do condomínio. Eu costumo dizer, né, eu costumo dar exemplos práticos aqui nas aulas, casos aqui do escritório. Esses dias, tudo acontece no meu condomínio, tá? Mas eu não vou falar o nome do meu condomínio, não vou falar mal do meu síndico, não vou falar mal da administradora, nada disso. Mas aconteceu uma situação, esse final de semana lá no meu condomínio, que eu falei, putz, a aula de direito de vizinhança que eu vou dar para eles, né? Olha só, no meu condomínio tem uma entrada de carros e saídas, né? Entrada que, como é que eu vou explicar para vocês? A saída de carro ela é bem apertadinha, assim. Então, o que os caras fazem? Eles colocam um caminhão aqui, estaciona na rua, né? Um caminhão aqui, outro aqui. Então, quem sai do meu condomínio não tem visão, porque fica 2 caminhões assim, ó. Aí, quando você não vê quem está subindo a rua, sabe? Estou falando aqui com a minha mão, aqui mais ou menos. Você perde a visão. Então, o que acontece? Pode acontecer até um acidente. O que está acontecendo? O dono do caminhãozinho, ele está colocando na rua porque só tem uma vaga lá dentro que ele pode usar para o carro dele. Então, o carro de serviço dele, ele deixa na saída da garagem e perde a visão. Aí eu fui no grupo lá, né? Falei, gente, tá errado. Eu acho que o cara está estacionando errado. Não pode, tem recuo e tal. E alguém tem que intervir. Aí teve um morador que falou assim, poxa, como você é insensível, né? O cara é o carro de trabalho do cara, né? É o ganha-pão dele. Você já quer que ele tira de lá da rua, né? A rua é pública. Ele fala assim para mim: a rua é pública. O síndico não pode interferir na rua. Aula de direito de vizinhança. O síndico não só pode, como deve interferir na rua. Por quê? Não é só as coisas que acontecem dentro do condomínio, é as coisas que acontecem fora do condomínio.
Esse exemplo, vocês conseguiram visualizar na cabeça de vocês? Quer dizer, tem um carro estacionado de forma errada que está atrapalhando eu sair do meu condomínio e o morador vira para mim e fala, é problema chama a CET aqui em São Paulo, né? CET, o órgão de trânsito, chama a polícia, chama a prefeitura, manda uma multa. Falei, não. Quantas vezes eu já ouvi essa desculpa, que o síndico não tem que tomar responsabilidade com a casa dos outros, o imóvel vizinho. Ó, aqui onde eu trabalho mesmo, tem uma casa aqui, viu, Felipe? Aqui do lado, eu já até fiz essa reclamação, que o pessoal aqui da empresa de energia, não vou falar qual que é, eles alugaram aqui um imóvel aqui do lado, e sabe o que acontece no final de ano? Você sabe, né, Felipe? Eles ficam aqui num churrasquinho, e eles pandeirinho, joga dominó, bate na mesa, joga truco, fica gritando final de ano, que eles fazem uma confraternização, e eu atrapalho meu trabalho. Eu tô aqui trabalhando, né, concentrado, fica lá, truco, ladrão. Eu falo, o quê? Então, o que acontece? Eu fiz uma notificação, mandei para o proprietário aqui, e eu mandei para a síndica do condomínio daqui, viu, Felipe? Ela nem me deu retorno, não tem problema. Eu sei que o barulho parou, mas eu falei do direito de vizinhança, vocês entendem? Então, o que acontece muitas vezes? O síndico, ele acha assim, é na rua, não é problema meu. Resolve você, chama a polícia, chama o PSIL, né? Tem um PSIL também. Errado, direito de vizinhança. Você tem direito de reivindicar para o seu síndico que ele tome uma providência em seu nome como condômino perante o vizinho que está causando um prejuízo. Vocês entenderam? Por que o síndico não faz isso? Porque ele não quer arrumar para a cabeça dele, essa é a verdade. Ele não quer pôr a mão no bolso, ele não quer contratar advogado, ele não quer se indispor com o vizinho. Mas aí eu falo, não é a função dele? Ele não é pago para isso? Contrata advogado, manda fazer uma notificação, entra com ação na justiça se precisar. Gente, tem imóveis vizinhos que tem infiltração, tem vazamento, tem imóvel que ameaça desmoronar na casa no seu condomínio. Eu me lembro de um síndico que uma vez entrou em contato comigo aqui, porque ela era lá em Moema, né, um bairro aqui de São Paulo, que o prédio dele ficava aqui e na cobertura do outro prédio, o proprietário dava festa, era um médico, né, segundo ele apurou o filho do médico, né, o apartamento era do filho do médico, e ele fazia uma bagunça, ele fazia som, ele trazia um monte de gente, fazia uma bagunça, uma rave, né, sei lá, abusava mesmo. Só que o som, ele reverbera para onde? Para cima ou para frente. Ele não vai para baixo, o som, né? Muitas vezes ele, né? E aí o que acontece? Ele ia direto para frente do condomínio do meu síndico. E aí ele foi lá na portaria do outro prédio, chamou o síndico, falou, ó, o seu vizinho tá fazendo barulho, tá atrapalhando. Aí ele consultou os zeladores, não escutou nada aqui de baixo. Lógico, você não escuta, o som tá lá em cima. Moral da história, eu fui contratado, fiz uma notificação, notifiquei o vizinho do outro prédio, e falei do barulho, e falei, ó, se você não tomar providências, eu vou entrar com uma ação e vou processar o seu condomínio. Então, o que o síndico fez? Eu já vou dar a palavra. O síndico, ele fez o seguinte, ele notificou o proprietário da cobertura, mandou uma multa, e aí maneirou o negócio. Porque se ele não fizesse isso, porque foi a primeira resposta que ele deu para mim, eu não identifiquei o barulho, ele não queria se envolver. Eu falei, nós íamos processar e entrar com uma ação na justiça. E a gente pode fazer isso. Direito de vizinhança. Diga lá, Felipe. Já passei por uma situação dessa já no escritório já. Um cliente nosso alugou uma casa residencial, térrea, aqui em Guarulhos. E aí o pessoal lá desvirtuou a locação e fez como se fosse um clube para usar no dia. E aí o condomínio entrou com o condomínio tava umas 4, 5 casas, 6, quase 6, 7 casas de distância e entrou com uma ação contra o nosso cliente. Então, é isso aí. Então, é o direito de vizinhança. Então, não é só as normas internas do seu condomínio. Os vizinhos também, se causarem prejuízos, o síndico tem que tomar providência, sim. Cachorro latindo, sabe cachorro latindo do outro lado da rua? Tem que fazer denúncia, às vezes é crime de maus tratos contra animais. Diga lá, Hilgner. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, que nem você falou, referente ao outro prédio. Fez o barulho. Eu tenho que fazer alguma assembleia, alguma coisa para poder processar? Quando você recebe uma reclamação de um condômino, você tem que tomar providência. Então, sei lá, o cachorro que está latindo do outro lado.
tudo parece que acontece lá no meu condomínio. Tem um cachorro lá latindo, o dono não passeia com o animal, a gente sabe por que o animal estressa, ou porque ele está com fome, ou porque o dono não, só quer ter cachorro para dizer que tem, não passeia com o animal. Então, maus tratos, tá? Tudo isso são maus tratos, tá? E aí, o que acontece? Se um condomínio te reclama, você, lógico, né? Não foi a primeira reclamação que você vai tomar providência, mas você espera, né, aumentar as reclamações, ou você, verificando que o negócio é grave, você vai até o local e tenta conversar com o vizinho. Fala, ó, tô recebendo reclamação, som alto, cachorro, resolva, senão eu vou processar, vou pegar advogado e vou processar. É assim que você tem que falar. Se o vizinho não fizer nada, aí você faz uma assembleia, se tiver custo com isso, que vai ter custo, né? Vai ter que contratar advogado. Porque assim, gente, vocês estão lidando com o sossego, né? Das pessoas. Ninguém gosta de morar num lugar barulhento, um lugar fedido. Vocês sabem que podem ter problema com o terreno baldio? Eu tive condomínio que às vezes o terreno era da prefeitura e tinha escorpião, cobra, e isso entrava para dentro do condomínio. Às vezes o condomínio tinha uma área de lazer, tinha criança. Então, assim, às vezes você tem que pôr a mão no bolso, gastar, para obrigar o vizinho a levantar o muro, cortar o mato, né, cessar o incômodo. Então, tudo que vai demandar uma ação judicial, assim, você pode tomar providências, você deve tomar providências, mas a gente sempre recomenda que também passe por uma assembleia, né, para o síndico não ficar rasgando dinheiro. Porque uma coisa a assembleia sempre quando envolve, né, financeiramente, né. Então, você faz uma assembleia rapidinho lá, aprova, leva o orçamento do advogado, porque não é o valor, né, que está em discussão, é o sossego. Quanto vale uma noite de sono? Quanto vale... E você gostaria de morar num local assim barulhento? Então, recomenda-se a aprovação da Assembleia. Só casos emergenciais, sei lá, o prédio vai cair. Pensa assim, Hilgner, você está vendo uma obra que está ameaçando cair. Não dá tempo de fazer uma Assembleia. Então, às vezes, você tem que contratar um advogado, interditar, chamar a Defesa Civil, mandar o bombeiro. Você entende? Às vezes você tem que agir. Depende da emergência. Se der tempo de fazer uma Assembleia, legal, faz, melhor fazer. Mas se não der tempo, dependendo da situação, eu tive um condomínio que estava caindo lá, uma obra, lá, os caras não colocaram um negócio que estava ameaçando cair, pô, e aí você vai fazer assim, quando vai ver, a Inês já é morta, já aconteceu um acidente, morreu alguém, uma fatalidade, caiu em cima de algum carro, entendeu? Então, pode tomar, sim, providências emergenciais, tá bom? Ó, olha o que diz a lei. O proprietário, ó, isso aí tá no Código Civil, o proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ó, o que pode cair, entendeu? Uma ameaça, vazamento, né? Sossego, ó, o cachorro latindo, barulho de festa, né? Sossego, saúde, tá? Uma situação ali do escorpião que eu falei, né? Um terreno baldio ali, ou um posto de gasolina, alguma coisa que na iminência de acontecer um acidente, sei lá, dos que habitam, provocadas pelas unidades vizinhas. Então, está na lei, né? Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que disciplinem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Vocês já ouviram falar em decibéis, decibecímetros? Eu tenho uma ação de uma condômina que em cima do prédio dela tem um exaustor, é um motor, né? Sabe a churrasqueira da área gourmet? O que acontece? Quando liga a churrasqueira, faz um barulhão, parece uma turbina de avião. A gente entrou com uma ação porque o síndico não estava fazendo a manutenção do exaustor. Tem que fazer manutenção, é uma hélice que você tem que pegar, você tem que... Depois eu compartilho com vocês o laudo no grupo, para vocês verem, tá bom? Tem que fazer manutenção. Por que a máquina faz barulho? Porque não tem manutenção, tem sujeira, tem que passar uma grade, tem que limpar, desobstruir. E aí foi feita uma perícia, os decibecímetros, porque tem uma tolerância, né, à noite, dentro de dormitório, tem uma norma técnica que mede, e estava acima o barulho, né, incomodava. Então, fatalmente, a gente vai ganhar essa ação. Terminou a perícia, estou esperando o juiz sentenciar. Problema é de vizinhança, problema de barulho, o síndico, e barulho dentro do próprio prédio. Qual que era a discussão nesse prédio? Os moradores falavam que queria ficar com a churrasqueira ligada 24 horas, porque era um exaustor único. Não é assim, você liga quando você faz o seu churrasco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguém tem? Você está conseguindo visualizar? Vocês já falou rápido? Sim.
Tá, né? Então, assim, vinha do mesma tubulação, ligava, o zelador que ligava. Ele ligava lá embaixo, funcionava o exaustor, né? Só que, assim, o problema não era o cara fazer churrasco até meia-noite, 1 hora da manhã. Cada um faz churrasco até a hora que quiser, né? Dentro da sua sacada, né? Gourmet, fechado e tal. Mas a questão é que os caras iam desligar a churrasqueira 3 horas da manhã e o barulho ficava. Trepidava. Então, a discussão nesse processo foi, porque você não pode proibir o cara de fazer churrasco 3 horas da manhã. Falei, ninguém está querendo proibir. Eu só quero que o condomínio faça a manutenção, porque se ele fizer a manutenção, deixa esse negócio ligado aí a noite inteira que não vai incomodar se o barulho for baixinho, entendeu? Então é isso, gente. Então é direito de vizinhança puro, tá? Então tem que tomar providência. E o síndico não pode ficar em cima do muro. Eu tenho muito síndico que fica em cima do muro. Se um morador está reclamando do barulho e o outro está falando que não faz barulho, o síndico tem que investigar para saber quem está falando certo, quem está exagerando. Ele tem que investigar. Mas se ele constatar que o condomínio é barulhento, ele tem que aplicar multa e advertência. A gente vai falar tudo isso hoje aqui. Entendeu? Ó, então vamos lá. Então, o direito de vizinhança, como eu expliquei para vocês, não é só dentro do condomínio, tá? Ações, né, dano infecto, eu falei tudo isso aqui. Quando um condomínio se sente prejudicado por problemas de vizinhança, o síndico é obrigado a intervir? Sim, é obrigado a intervir. Poderá fazer uma notificação ao prédio ao lado, né, ou entrar na justiça? Pode sim, vai ter uma perícia. O juiz vai fixar uma multa diária, uma obrigação de fazer, né? Obras que causam prejuízo ao prédio, barulhos nos bairros, os pancadão, né? Tem algumas cidades que tem o pancadão. Então, cuidado, hein? O cara vai fazer o pancadão lá na esquina do seu prédio. Olha, gente, uma coisa é na época festiva, final de ano, né? Final de ano é normal, os caras soltar rojão, ir lá se bem que agora não pode mais na praia, né? Soltar rojão. Mas fazer estourar fogos, né? Aquele barulho. Natal, a Copa do Mundo, o jogo do Flamengo, tá permitido barulho. Os outros não, os outros pode fazer bagunça. Então, é normal essa situação, tá bom? Mas isso numa segunda-feira, né? Numa segunda-feira, aquele bar lá, até tarde, barulho, tem que chamar a polícia, etc., para poder pôr ordem. E às vezes, tem algumas cidades que tem a lei do PSIL, né? Que nem aqui em São Paulo, tem algumas cidades que tem uma tolerância para bares, restaurantes, casas noturnas, tá? Boates, né? Aí no Rio fala boate, né, o Moisés? Aqui a gente fala boate, isso. a gente fala balada. Também balada, mas mais boate. Aqui Boate, casa noturna, aqui é que boate aqui tem outro sentido, entendeu? Aqui, cara, só aproveitando aí esse gancho aqui, na rua do meu condomínio, aqui no Rio de Janeiro, né, a capital do carnaval, né? Lógico. Então tem o carnaval principalzão grandão, que é lá na Marquês de Sapucaí, e tem o carnaval da série C, D, das escolas mais sem recursos financeiros, que é aqui na Zona Norte. Mas eu acredito que dessa vez não vai ser mais aqui, não. Na porta aqui do condomínio, assim, a concentração da bateria foi aqui na porta. Eu sei como Foi um transtorno enorme. A gente também não pôde fazer nada, o pessoal estava reclamando comigo, mas o que eu posso fazer? É festa organizada pela prefeitura, né? Quem aqui pôde, a gente tem o Bexiga. quem pôde sair, saiu, porque ficava impossível dormir, né? A bateria a noite toda, parava 8 horas da manhã, enfim, um transtorno imenso. Tem que ver direitinho. Aqui em São Paulo tem acho que ali no Bexiga tem a Vai Vai, que é a escola de samba na rua, que eles não têm uma quadra e tal, e é na rua, e vai até altas horas. Eu adoro samba, já desfilei aqui em São Paulo, na Vila Maria, né? Mas aí é assim, cara, tem que ver aí as peculiaridades aí da região, mas tem norma para tudo, não é? Tudo bem que tem o esquenta, tem a época do carnaval, mas os ensaios são antes, né? Então, todo final de semana, e tem que tomar, deve ter alguma norma aí que chega uma hora que tem que, ou eles levar para um outro local, né? Um pouco mais afastado, é complicado, cara, olha, é complicado. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Tem gosto para tudo, né? Tem que respeitar a cultura, tal, mas também tem que ter tolerância, entendeu? É difícil. Próxima Vai está buscando, a Vai tá aqui em São Paulo, tendo essa discussão, né? Eles estão buscando um outro local, né? Porque realmente
bicho pega. Aqui na Vila Maria, que eu gosto da Vila Maria, né? Aqui perto de Guarulhos, já desfilei, já fomos campeões. Subimos para a primeira divisão. Eu fui campeão pela Vila Maria. Subi do grupo de acesso fui com as minhas filhas, que elas faziam acrobacia e tal. Foi legal, muito emocionante. Então vamos que vamos. Vila Maria. Ó, direito de vizinhança, já falei. Gente, quando a gente fala direito de propriedade, a gente está voltando aqui um pouquinho para os direitos e deveres dos condôminos, tá? Então, legal. Então, assim, o que eu vou falar aqui, muitos de vocês já sabem, né? Pode até parecer uma repetição, mas é engraçado, ó. Quando a gente para analisar direitos dos condôminos, na verdade, essa palavra aqui, direitos dos condôminos, na verdade não é um direito, é um dever, né? Tudo que está falando direito, vocês vão ver na lei que é um dever, é uma imposição. Direito mesmo. Quais são os direitos do condômino? Resumidamente, usar o seu apartamento, né? A sua área privativa e também a área coletiva, né? Mas ele não pode usar junto com outra pessoa, muitas vezes. Então, elevador de serviço, elevador social, a piscina tem uma capacidade, né? Tem salão de festas, tem que reservar, né? Não pode ser quando eu quero. Então, a quadra, se não tiver interditada, limpando, né? Então, assim, você tem que usar com moderação, né? Porque todo mundo vai usar. Então, usar, usufruir e livremente dispor da sua unidade. Direito básico, direito número 1, está na Constituição Federal, direito de propriedade, né? Dentro do meu imóvel manda eu, né? Entra quem eu quero, né? Não é bem assim. É assim, você tem seu direito de propriedade, mas se você estiver fazendo uma obra no seu apartamento, eu estou tendo um caso exatamente igual, tá? Estou tendo um caso exatamente igual a esse, contando rapidamente o caso, o que acontece? Vocês já viram vazamento de esgoto? Quando estoura a tubulação de esgoto? Nesse caso, não estourou. Eu tenho um condomínio aqui em São Paulo que o esgoto retornou para a unidade. Por quê? O morador fica fazendo resto de material, obra, jogando na tubulação, joga na pia ali, no tanque, lava pincel de tinta, aí isso daí vai indo tudo pro cano, né? Aí chega lá embaixo, entope. Quais são as primeiras unidades que sofrem com o transbordamento? Entope as unidades de baixo, vai subindo, entendeu? Tem sinais, cheiro, né? Eu tenho os sinais. Às vezes não é problema do condomínio, às vezes é problema dos moradores, né? E aí voltou o esgoto, desculpa falar, fezes para todo lado, né? Dejetos para todo lado, banheiro, sala. E aí o morador foi para um hotel. Aí eles me contrataram, faz 3 semanas que eu estou trabalhando nesse caso. O que a gente fez? Limpou, higienizou, e detalhe, tem que, fezes humanas, você tem que, não é só limpar, você tem que fazer a sanitização, tem bactérias, né? Então, se a pessoa tem criança pequena, cachorro, né, pode se contaminar. Então, fizemos tudo isso, só que o cidadão tem um piso, olha que situação, ele tem um piso, que é um piso de taco. E aí a gente falou, amigão, ele foi pro hotel, né, vamos pagar a hospedagem, olha o abacaxi. Ainda estamos apurando se a culpa é do condomínio, tal. Provavelmente é isso, a culpa é de todos, não é só do condomínio, a manutenção estava em dia. Porque como é que você vai fazer manutenção de uma coisa que entope, né? Uma coisa é entupir toda hora, mas não era o caso, pelo visto. A gente ainda estava analisando o que aconteceu. Mas, grosso modo, ele foi para um hotel e ele falou assim, indenização do hotel, danos morais, lucro cessante, o cara é meu colega também, advogado. Então, ele já falou, não, porque eu tive prejuízo. E você tem um certo prejuízo, né, de certa forma. Você sai da sua casa, você vai ter que ficar num aluguel, num hotel, num Airbnb. É complicado, você sai da sua rotina, né? Ninguém está discutindo isso. Mas sabe qual é o problema desse caso em específico? Que eu estou defendendo o condomínio, né? Eu fui contratado para negociar. É que o cara é abusado, bicho. Ele falou assim na negociação, eu só fico em hotel 5 estrelas, eu estou saindo do meu padrão, que vocês estão me colocando no hotel 3 estrelas. O cara começou a forçar a barra, porque, o que ele quer? Grana, indenização. E o condomínio não é um banco, gente. Outra coisa, o piso de taco dele, a gente não tinha obrigação de colocar o piso de taco. Por quê? A construtora entregou um piso padrão. Ele foi lá e colocou um piso difícil. Esse piso demora 30 dias para secar. O que a gente queria fazer? Ir lá colocar um piso moderno, melhor que o dele,
mas que fosse uma coisa rápida em uma semana. Ele não quis, ele quer ficar 30 dias no hotel, lá gastando dinheiro do condomínio. Eu estou negociando, esse caso vai parar na justiça, muito provavelmente, e o juiz vai analisar tudo, as provas, né? E provavelmente, eu estou fazendo um acordo com o cidadão, a gente está querendo indenizar, mas assim, perdeu algumas coisas, né? Muitas coisas são exageros, né? O que a justiça vai fazer? Ela vai analisar se o condomínio tomou as providências, e nós tomamos, desentupimos, limpamos, fizemos uma proposta para o cidadão pagar hospedagem, não é hotel 5 estrelas, mas né, tem o que o condomínio pode pagar, né? Uma média, né? Então é isso. Então, assim, direito de propriedade, né? Uma pessoa fazendo obra dentro do apartamento, jogou as coisas lá, a síndica não tem como entrar no apartamento, porque a pessoa faz e depois avisa, né? Vamos apurar tudo isso, mas cabe um ressarcimento do morador que causou o prejuízo, se isso for confirmado, tá bom? Eu nunca falo o nome do cliente, nem o do meu síndico, tá? São exemplos reais, mas eu não posso falar para não gerar problemas aí para ninguém, tá bom? Mas vamos ver o que vai acontecer nesse caso. Eu tenho um outro caso que eu processei o condomínio, né? Eu estava no Rio, viu, Moisés, nas férias, e a cliente me ligou. Eu estava aí no Rio em 2000, eu fui para janeiro de 2000, foi quase perto da pandemia, né? Aham. E aí a síndica me ligou, a síndica não, a moradora, um imóvel aqui no Tatuapé, transbordou, tinha criança, teve laudo, o síndico não fez manutenção lá, só estou esperando a sentença vir aí, certamente a gente vai ganhar, não vai ganhar tudo, né? Tem danos morais, tem tudo, né? Porque gera. Então, tomem cuidado, viu, com a manutenção preventiva, porque o pessoal vai para cima do seguro, presta atenção no seguro, tá? A casa é o asilo inviolável, ninguém nela pode entrar sem o consentimento do morador, realmente, ninguém entra. Mas em caso de desastre, em caso de prestar socorro, você já viu o bombeiro, na hora que está pegando fogo, você acha que ele vai tocar a campainha? Por favor, posso entrar para te salvar a sua vida? Não, ele vai meter o pé, vai meter o machado, o que tiver na porta, aquela porta linda, sabe? Não, vamos chamar o chaveiro, não dá tempo. Não dá tempo. Então, em casos emergenciais, vocês podem tomar providência. O síndico pode entrar num apartamento que deixou o gás aberto, a pessoa foi viajar e passou a chave, estão sentindo cheiro de gás. O síndico pode arrombar o apartamento e fechar o gás? Numa situação dessa? Que não acha o morador, liga. O que vocês acham? Vamos lá, quem quiser participar, senão eu chamo alguém. Naquele perfil terrorista que eu faço. Eu acho que pode, desde que vá com uma testemunha. Bingo, vai com testemunha, chama o zelador, vai com alguém, porque se você entra no apartamento da pessoa, você vai fazer o bem, né? Você vai lá fechar o gás. Você quebrou a porta, arrombou, vai trocar a fechadura, tranquilo. Só que se a pessoa fala que você sumiu com algum objeto de valor, tinha uma joia, então vai com testemunha, porque para testemunhar o que você fez, a intervenção. Aí depois você presta conta, fala, ó, entramos, fechamos o gás, quase que acontece uma tragédia, a gente precisou arrombar a sua porta, tá aqui, ó, vamos pagar uma porta para a senhora. Às vezes, o morador até, se tiver aquele espírito humanitário, né, fala, pô, você salvou meu apartamento, imagina, vamos dividir as despesas aí da porta, ou deixa para mim. Mas isso no mundo de Bob, né, porque a gente vem percebendo isso, no pós-pandemia, o ser humano, ele já era egoísta, agora ele está mais egoísta. O ser humano já era estressado, mas agora está mais estressado, né? O ser humano já era causador de encrenca, né? Não amava o próximo. Agora, no pós-pandemia, parece que o cara quer matar o próximo, né? Então, tá meio estranho, né? O pós-pandemia tá meio estranho, essas gerações novas aí. Só que a gente tem que ter o espírito humanitário, né? Eu tive um outro apartamento que vazou água. É um cara famoso da televisão, mas eu não posso falar quem é. Gente, real, viu? O que ele fez? Obra de final de semana, né? Ele foi dar um de encanador. É um famoso, é um jornalista, numa televisão. Ele foi, mas não é uma TV conhecida, tá? É uma TV ali no horário da tarde. Aí ele foi dar um de encanador de final de semana. E aí ele não fechou a válvula hidra, né? E estourou. E aí alagou o posto do elevador, uma confusão. Aí chama o zelador não tava.
Parece que um estava de férias, mas conseguiram. Aí depois chegamos à conclusão de que se ele tivesse chamado um encanador, em vez de dar um de encanador de final de semana, aí até o zelador, na audiência que a gente fez, ele falou, olha, geralmente quando você vai acionar a válvula hidra, que é aquela válvula da descarga, ela é muito forte, sabe? A da descarga, ela é uma pressão, vaza muita água, não tem como você põe a mão, você não aguenta. Então, o encanador, ele já tem uma chave própria que ele fecha, não é nem o registro geral, ele fecha ali. Então, se o cara tivesse contratado um encanador, não teria acontecido isso. Então, também outro caso, estou esperando a sentença chegar, provavelmente a gente vai ganhar também, porque ficou provado aí nos depoimentos, tudo. Encanador de final de semana, né? Aí eu pergunto para vocês, condomínio, né, como a gente já disse aqui, a propriedade, o direito de propriedade é absoluto? Não, que é o que está dizendo aqui no slide, né? Não é absoluto, ele é relativo, né? Em caso de emergência, né, você também não pode desvirtuar, ó, o proprietário do imóvel poderá fazer uso do imóvel, pode alugar para quem ele quiser, tal. O que ele não pode é desvirtuar a destinação, causar incômodo, prejudicar o sossego, né? O sossego, a segurança dos demais condôminos, tá? Tudo isso, artigo 1335. Vamos lá? Pode falar, Ricardo. Boa noite. Só abrir o microfone e falar, então. Vou passando. Boa noite a todos. Perdão, eu acho que você faz aula com mais alguém perto de você. Isso dá microfonia. Então, o que eu oriento você a fazer? Fecha o microfone dos outros e deixa só o seu aberto. Agora deu? Tranquilo? Agora Boa tá. noite. Boa noite, doutor. Boa noite. Tudo bem? Então, aqui no condomínio aqui teve um caso assim. Os policiais estavam com uma busca e apreensão e nós fomos até o apartamento e eles arrombaram o apartamento. Mas mandaram ir junto. Também para verificar. Perfeito. Você, quando vem a busca e apreensão, né? O que você tem que fazer? Você tem que ler o mandado, né? O mandado, quando o juiz dá a ordem, que é aquela carta, o mandado, ali está os poderes, né? Ali está dizendo o que a autoridade pode fazer. Então, ali vai estar dizendo se ele pode arrombar, se ele pode buscar patrimônio, penhorar um carro, penhorar bens dentro da casa, né? O mandado define o que ele pode fazer. Você pega o mandado, primeiro você tem que identificar se tem um oficial de justiça ou alguém da polícia, você tem que identificar, porque vocês viram esses dois criminosos que circulou na internet com viatura fake, tá? Tinha lá o giroflex, tudo, né? Tinha lá todo uniforme, e eles eram bandidos, então vocês têm que tomar cuidado. Se vocês tiverem dúvidas, chame a polícia 190, porque eles vão saber qual é a ocorrência. Vocês têm o direito de confirmar, tá? Vocês falam, eu só quero confirmar, porque tem casos aí né? Quero ver sua credencial e tal. E se vocês acharem que pode ser alguma coisa fake, porque sabe o que acontece, gente? Vocês já viram gente cobrar dívida? Tem gente que cobra dívida com uns capangas, sabe assim? Às vezes até os próprios caras da polícia civil, tá? Ou militar, que quer fazer um bico no final de semana, e às vezes ele cobra pro cara ir lá dar um safanão no cara, entendeu? Para receber dinheiro. Tem que tomar cuidado. Às vezes o cara até é da polícia, ele fala, não, sou da polícia, tal, tá aqui, ó, Só que assim, cadê o mandado? Cadê o mandado? Uma coisa é correr atrás do bandido. Sabe quando a polícia tá correndo atrás do bandido, tá pulando o muro, tá indo atrás, viatura, helicóptero, aí ele pula no seu condomínio, arromba, aí não tem mandado, porque ele está em situação de flagrante, né? Mas uma coisa é do nada o cara aparecer e falar, a gente veio aqui arrombar a porta. Tá bom, cadê o mandado? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem até ligar para o advogado da administradora ou advogado de confiança de vocês, tá? Vocês não podem impedir o trabalho da justiça, mas vocês têm que se certificar que realmente é um oficial da lei, porque se não for, vocês vão arrumar um problema para a cabeça de vocês. É complicado, né? A gente não tem nada a ver com isso, mas acontece muito. Às vezes, o que eu orientava meus síndicos, se aparecer um oficial na portaria, só pede para ele se identificar e mandar uma foto do mandado para mim, para eu dar uma lida. Aí tinha uns que desbaratinavam, ia embora, né? Porque não era oficial, né? Porque se fosse, eu ia falar, pois não. Eu ia até ajudar, viu, Ricardo? Eu falo, zelador, acompanha
Acompanha. Eu vim penhorar o carro do cara. Pois, eu vou até te ajudar. Peraí, que eu já vou te levar lá no carro dele na garagem. Mas já vou te mostrar até qual que é. Deixa comigo. Agora, o que a gente não pode, uma vez aconteceu, o oficial queria que a gente intimasse. Olha que absurdo. O oficial queria que a gente levasse a intimação para a pessoa. A gente não tem que levar a intimação. A gente abre a porta, identifica e acompanha ele. Aí ele bate na porta da pessoa. Às vezes a pessoa não abre. Se não abre, ele tem que ir embora e pedir ordem de arrombamento, se for um caso que o juiz autorize. Oficial folgado, não, vocês, vou deixar a cartinha aí para vocês, pega a assinatura dele e foi embora. Aí eu falei, não, eu não vou fazer o seu trabalho, não, o trabalho é seu, não é meu. Tem que tomar cuidado, viu, gente? Tem muita gente folgada, né? E pode gerar problema, entendeu? Vocês têm que facilitar. Vocês não podem obstruir o trabalho da justiça, mas vocês não têm que fazer o trabalho da justiça. Aí é uma coisa completamente diferente, tá? Pessoal, usar das partes comuns conforme a sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores, né? Aquela regrinha básica, né? O meu direito termina quando começa o do outro, né? Então, deixa eu ver se eu pulei um slide, tá aqui, ó. Então, isso aqui tá tudo no Código Civil, ó. São direitos dos condôminos. Gente, pensa no seguinte, ó. Pensa no seguinte, exemplo, condômino que mora num condomínio residencial, mas decide ali realizar o seu trabalho, transformando o local numa cozinha industrial, fornos. O que acontece? Nesses exemplos que eu vou dando, eu já tive casos. Sabe aquele condomínio que faz bolo, faz comida para marmitex? Na pandemia, muita gente trabalhou em casa, né? Na pandemia, muita gente trabalhou. Vocês gostam do cheirinho do bolo? Eu adoro. Só que o dia inteiro, o cheirinho do bolo no seu nariz. E outra coisa, uma cozinha industrial, às vezes o cara puxa energia do prédio. Às vezes ele coloca um forno lá, sei lá, um freezer, ele começa a colocar um monte de coisa que consome, que não, a capacidade da energia do prédio não aguenta. Vai torrar os fios, entendeu? Então, tomem cuidado, tá? Até para cozinha industrial, você tem que ter uma quantidade de extintor, né? Às vezes o cara usa mais gás, sei lá. Então, assim, o que é o trabalho home office, né? A gente até sabe o que o pessoal faz, né? O advogado lá que trabalha home office, lá, ele tá lá. É assim que fala home office, né? O professor de inglês fala home office. Então, acho que é home office. Aí ele tá lá no laptop dele, né? Tá lá, tal. Alguém sabe que ele está trabalhando? Aí ele atende um telefone, oi, tal. Agora, o que ele não pode, o advogado, é receber cliente, entendeu? Agora, tomem cuidado. Tem alguns condomínios que tem uma área comercial, tá? Tem uma sala de reunião. Tem condomínio que tem um espaço para você trabalhar, para você levar. Então, vocês têm que ver, cada lugar tem uma regrinha. Em regra, geralmente os condomínios não têm isso, mas se algum tiver, então pode. Tá? É o perfil do condomínio. Mas você não pode trabalhar home office. A professor de inglês, né? Esse caso é clássico. Uma coisa, ele recebe um aluno particular para dar aula, né? Mas está circulando pessoas estranhas, está usando elevador, entendeu? Aí ele começa a mandar vários alunos, né? Então, tudo é isso, tudo causa prejuízo. Então, não pode. O que eu posso dizer? Você não pode causar incômodo, né? E aumentar o risco de segurança. Eu me lembro, como se fosse hoje, tinha uma porta num condomínio que eu morava, tinha uma porta de ferro, o cara colocou uma porta, parecia um cofre, ele colocou uma porta, assim, de ferro, com uma câmera, blindagem, eu falei, eita, o que será que tem aí dentro? Era um condomínio residencial. Será que o cara mexia com dinheiro, valores? Será que o cara mexia com, né? Porque, assim, blindar uma porta daquele jeito, eu falei, meu Deus, parece um banco, né? Então, assim, aquilo chama atenção, né? Vocês já viram aquele ditado? Quando você tem uma casa muito chique, você começa a fechar ela, os ladrões falam, opa, aí tem dinheiro. Aí você deixa tudo aberto, mas os caras nem olham, né? Passa batido. Eu fiquei preocupado. Então, às vezes o cara tem uma atividade lá que pode trazer um risco para o condomínio, toma cuidado, né? O comércio dentro de condomínio, que vocês estão falando, é assim, gente, ninguém vai implicar com aquela senhora que vende bolo para ajudar na renda, não vai implicar com aquela moça que vende lingerie, aquela outra que faz cabelo, faz unha, sabe essas coisinhas? Sabe assim, aquelas senhorinhas que vende roupa, sabe essas coisas? Gente, não é isso que eu estou falando, não vamos exagerar, né? Não vamos ficar implicando, não é um caça às bruxas.
Muita gente trabalha hoje em casa. O advogado, eu estou falando advogado, o publicitário, o arquiteto. Você está trabalhando no home office de boa, quietinho. Não vamos o que eu quero dizer? Vamos ser razoáveis. O cara está trabalhando bonitinho, quietinho, não está enchendo o saco de ninguém. Deixa ele quietinho lá. Eu tive uma síndica que falava, mas no cartão dele fala que é lá o escritório dele. Não pode receber cliente. Encomenda, sabe aí? Ó, vou dar um outro exemplo. Eu vou dando exemplo para vocês irem encaixando. Eu tive nesse mesmo condomínio, tinha um cara que começou a receber vinho. Aí vinha umas caixas de vinho gigante, ficava na portaria, bastante bebida. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo logística. As pessoas iam lá para pegar os mantimentos. Em vez de ele pegar um local para colocar os mantimentos para revender ou entregar, ele estava usando a portaria do prédio como uma logística, sabe como é? É aí que não pode. Ele pode trabalhar de logística da casa dele? Pode, mas desde que o galpão dele e as mercadorias fiquem em outro local, com segurança, porque pode acontecer furto. E o cara recebeu umas coisas caras, entendeu? Olha o risco, de repente rouba, ele ia processar o condomínio, né? Ladrão, essas coisas. Então não vamos implicar com gente que faz coisas que não incomodam, porque todo mundo faz home office, todo mundo. Tá? Estuda, dá aula, o que não pode é causar excesso, prejuízo. Ah, Alexandre, se eu abrir para um, vai ter que abrir para outro. Essa é a pergunta que vocês vão me fazer. Eu sei, abre exceção para um, o outro vai se julgar no direito de também ter. Aí que é difícil controlar. Aí é uma situação complicada. Vai lá, Simone. Pode falar. Oi, boa noite. Aqui nós temos um problema muito grande de comércio. E o que acontece? O gás é rateado. E o pessoal que faz caldo, bolo, assim, foi proibido pela nossa convenção. Né? E a gente vai até levar para a Assembleia agora, dia 30, para ver se os moradores aprovam ou não. E aí abriu o comércio para todo mundo, né? Todo mundo quer vender um pouquinho. Tem uma moradora que ela, estou aqui na área comum vendendo joia, entendeu? Então, tá bem complicado essa situação aqui. Que nem comentaram aqui, né, Neide? Essas contas de consumo, realmente, aí você tem toda a razão. Por exemplo, a pessoa começa assim, porque tem prédio que não é o relógio de água e de gás, ele não é individualizado. Então, aí o cara tá fazendo comércio, usando o gás de todo mundo para fazer bolo, né? Aí já começa a gerar um prejuízo. Aí, na minha opinião, tá? Com todo respeito a quem não concorda, eu acho que nesse ponto está exagerando. Então, é um prejuízo financeiro. Então, não poderia. Só que sempre vai ficar aquele dilema. A regra que serve para um vai servir para todos. Pois é. Sabe o que eu costumo dizer? Você vai meio que fazer vistas grossas a quem você sabe que não dá problema, que está trabalhando internamente não dá problema, e aquele que aparecer, você vai aplicar advertência e multa. Vai falar, tá usando a água, gás, não pode, encerre as atividades, senão você é obrigado a aplicar advertência e multa. E deixa a pessoa recorrer do recurso e para a justiça, porque a destinação do prédio residencial é incompatível com a destinação comercial, né? Ó, essa aula que eu estou dando aqui para vocês, ó, eu estou falando aqui, tentar não falar muito alto, mas eu estou num horário que pode, né? Eu estou num local comercial, mas vamos supor que eu tivesse que dar aula lá na minha casa, no meu apartamento. Aí eu quero dar aula presencial, né? Eu chamo todos os alunos lá, olha a bagunça. Não pode, gente. Eu tenho que contratar um espaço adequado, de repente. Tem que contratar um anfiteatro, depende da quantidade de alunos, tudo é proporcional. Então, o que começa a exagerar e incomodar, vocês podem aplicar. Destinação, ó. Usar as partes comuns conforme a sua destinação. Qual é a destinação? Residencial. Ah, mas não tem lucro. Eu quero... Teve umas senhorinhas que queriam rezar, né? Elas faziam oração, sabe? Era tão bonitinho, né? Mas assim, elas se empolgavam e não sei o quê, e começavam a rezar o terço muito alto, sabe? E aí tem todas as religiões, né? Tem do católico, tem do evangélico, tem todas. E aí, aí teve um cara que falou, eu não aguento, nada contra a religião da pessoa, mas, sabe? É muito barulho, né? Não, mas eles estão orando, não interessa que estão orando, tá me incomodando, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Tem isso, eu peguei um caso uma vez que eu dei até dó, elas se reuniam nas casas, né? Para fazer orações, mas tem gente que não gosta, pô. A gente vive num país laico, né? Não é assim? Então,
Vai incômodo, é incômodo, não importa. Tem que advertir a senhorinha, só, ó, vai lá para a igreja, não tem um local lá, conversa com o pastor, conversa com o seu, não sei, todas as religiões, tá, gente? Sem preconceito, se é Umbanda, se é isso, se é aquilo, não tem nada a ver com isso, cada um com seu cada um, certo? Vamos lá. Aí tem, porque tem uns que tocam uns tambor, outro grita, outro, tem de tudo, né? Então, tem que respeitar. Um solta fumaça, outro tem não sei o quê, o padre não tem a fumaça lá, também incomoda aquilo lá, pô. Quem não gosta, né, de incenso. Vamos lá. Tem alguém querendo participar da chamada? Vamos embora. Tá entrando aqui o pessoal. Quem tiver pergunta, alguém queria fazer uma pergunta? Eu acho que eu abaixei a mão, sem querer. Tá. Se quiser, só abre o microfone. Vamos junto. Ô, professor. Opa, tudo bem? Vamos Boa lá. noite a todos. Nosso caso aqui, acho que a senhora Simone que comentou agora aí. O nosso caso aqui, a gente, graças a Deus, temos o gás individual e a água individual. Mas o que eu fiz assim dentro dos nossos espaços comuns? Tem uma pessoa do conselho, né? A gente conversou, dialogou, e a gente estipulou assim, a gente determinou umas datas, tipo datas próximas do Dia das Mães, Dia dos Pais, e a gente convida todas as pessoas que têm o seu empreendimento, tanto, né, hoje virou moda vender virtual, e aqueles que têm físico, a gente demarca alguns espaços dentro do nosso salão de festa, em alguma dependência do condomínio, e a gente cede aquele espaço para eles, né, para aquele dia, para eles venderem as particularidades deles. Para os próprios condôminos ou para pessoas de fora também? A gente faz o próprio condomínio assim, a gente abre uma abertura assim, quem tem um familiar próximo, um amigo bem próximo, que é do seu convívio, entra como seu convidado. Legal, não é para a pessoa da rua entrar independente. Isso, senão vira bagunça, né? Perfeito. E aí o que a gente fez? Pode fazer. A gente viu que o condomínio também tem bastante idoso. Então, a cada 2 meses, a gente pega uma determinada data, bloqueia lá o salão, e a gente faz o café da tarde com o idoso. Legal. E aí, cada um deles leva lá um pertence, eles combinam entre eles, eles brincam, eles se divertem, jogam um bingo, se faz um diálogo. Então, por esse lado aqui, a gente está conseguindo um bom êxito pensando por esse lado. Olha, Eriton, ótima ideia, e isso daí de agregar, vocês sabem assim, gente, eu não estou falando aqui que não pode o síndico incentivar a divulgação do negócio de cada condômino. Por exemplo, tem condomínio que tem advogado, tem corretor, tem de tudo, né? Todas as profissões. E às vezes o cara quer um espaço para divulgar o produto, o serviço dele. Por que não? Pega lá o salão, pega um painel, ó, aqui todo mundo pode divulgar o que faz, se faz comida, se faz docinho, tem mulher, tem gente que faz chocolate, bolo, tem umas coisinhas legais. Então, eu acho que lá no meu condomínio tem, o pessoal divulga no grupo, né, no WhatsApp. Assim, aquele negócio, recebimento de cliente e tal, tem que ser mais comedido. Mas você chamar no salão de festa, promover, é muito legal. Mas, vocês já ouviram falar na Feira Livre, em condomínio? Feira Livre? Já vi. Eu fui uma das primeiras pessoas a escrever sobre a Feira Livre no Brasil, quando ainda estavam engatinhando, né? E eu falava, olha, você pode trazer uma feira para dentro do seu condomínio, você tem um espaço, né? Você traz o feirante, só que tem que ter algumas regras. Vender só para os moradores, porque é uma exclusividade, né? Por que você está pondo o cara lá dentro? O cara está tendo segurança, não vai ser assaltado, né? Então, você tem que ter uma contraprestação. Porque o condomínio chega à noite, às vezes ele não tem tempo de fazer feira, né? Então, à noite ele vai lá, ele consegue comprar um legume, comer um pastel. Só que a fumacinha do pastel tem que ficar onde? Para um lugar que não atrapalha, do churrasquinho, a limpeza, né? Então, assim, tudo que vocês puderem promover, que não seja prejuízo aos condôminos, né? Sempre vai ter um que vai reclamar, né? É normal. Mas se a maioria quiser, tá aí um assunto para fazer através de enquete. Vocês querem, enquete, pode fazer, não precisa fazer uma assembleia. Vocês querem fazer isso? Se vocês quiserem, eu faço. Faz enquete, entendeu? E vamos fazer agregar, né, os condôminos. Eu acho que agregar é legal, viu? Só um exemplo assim que foge, não sei se os amigos aí têm no condomínio deles, agora está em moda aí no condomínio,
os mercadinhos dentro do condomínio, né? Tem. Eu acho que, digamos assim, tudo é da maneira que você interpreta e da maneira que você passa para os condôminos, né? Nós aqui mesmo estamos numa região circulada de muita coisa. Então, assim, você sai do portão do nosso condomínio, você anda 2 minutos, você tem 3 mercados, 5 padarias, você tem infinitas coisas. E aí o cara, não sei, até uma orientação sua, o cara vem e fala assim, não, o condomínio não gasta nada, é seguro para o condomínio desce lá embaixo, ele tem acessibilidade de conseguir as coisas sem perigo e tal, e a gente ainda remete em benfeitoria para o condomínio, 5% de tudo que a gente vende para o condomínio, volta para o condomínio. Ah, eu falei, legal, mas vamos umas 4, 5 perguntinhas básicas para você. Significa que se você vender 10 mil reais, você está me dando 500 reais, porque você me dá 5% da sua venda. Você está tirando a estética do meu condomínio, que eu estou sacrificando um espaço e estou te dando. O que você me paga por ele? Nada. Você está usando a minha água. O que você me paga por ela? Ah, está dentro dos 5%. Você está usando a luz. O que você me paga? Está dentro dos 5%. Eu vou só te interromper um pouquinho, Ayrton, só para a gente ganhar no tempo. Eu entendi. Eu acho que você precisa negociar com a empresa que vai trazer o mercadinho, se eles vão usar a luz. Eu sei que tem um condomínio que eles fizeram um relógio e eles fazem a medição, eles pagam a luz dos refrigeradores, tudo. Eles dão um percentual para o condomínio sobre as vendas, né? E assim, a questão aí é a comodidade, tá? Então, você não vai ganhar aquilo como se fosse um locador de um ponto comercial. Não pensa assim, se o cara fosse abrir um negócio aqui, um aluguel seria 5 mil, tá? Não é isso. Não é que nem locação de antena, né? Lá no topo do prédio. Lá é uma locação de um espaço ali com exclusividade, tá? Ali também mas é tudo na sua devida proporção. Essas empresas, eles trazem a facilidade, né? Eles falam, vem você ir na padaria, tá? Você vai ali, desce de pijama, já compra sua cerveja, seu chocolate, acabou. Só que tem que ter regras para o consumo, né? Também não pode ser instalado isso daí em locais que possam prejudicar os condôminos, na passagem e tal. Mas é uma novidade que está vindo muito e você tem que pensar assim, eu estou trazendo uma coisa, um benefício para os condôminos. Você não tem que olhar só com olhar comercial, você tem que olhar com um olhar, que nem a feira. Os feirantes, geralmente eles querem fazer alguma coisa, às vezes não querem pagar nada, eles querem usar o espaço para vender, e aí qual que é o benefício? Os condôminos não precisar fazer feira final de semana, chega de serviço cansado, tal, mas consegue ir lá comprar alguma coisinha. Então, às vezes o benefício não é só financeiro, vocês têm que olhar os dois lados, tá bom? Mas é tudo negociação, contrato, fechou? Pode ter lucro, é que nem a Elemídia, né, aquela televisão que põe dentro do condomínio, eu falei a marca, né, desculpa, mas aquela televisão que fica passando lá, comercial, pizzaria do bairro, eles também divulgam regimento, um comunicado, eles fazem uma contraprestação, né, eu divulgo informações e me cede o espaço, tudo negociável, o que negociar, contrato, pega um advogado, barganha, o que você conseguir, ótimo, tá bom? São deveres dos condôminos, tá? Contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, tá? Então, quando a gente fala aqui dos deveres, lembra que eu falei para vocês? A maioria é deveres, direitos é deveres, né? Direitos de respeitar o próximo, vocês viram o slide acima? É tudo dever, né? Eu costumo dizer que o condômino, ele tem... Quais são os direitos dos condôminos? Pagar o condomínio. Direito número 1. Quais são os direitos e os deveres dos condôminos? Pagar o condomínio. 2, pagar o condomínio. E 3, pagar o condomínio. E 4, não reclamar. Brincando. Mas, basicamente, paga o condomínio. É o direito número 1. O cara quer reclamar e está devendo e não paga. Primeiro cumpre a sua parte. Paga o condomínio. Não fique inadimplente. Não que vocês não tenham que dar atendimento para os inadimplentes. Mas o dever número 1 é pagar. Né? Pagar e votar nas assembleias. Basicamente, esses dois direitos que tem o condômino. Né? Direito de propriedade, usar as áreas comuns, pagar e votar nas assembleias. Acabou. Entendeu? Contribuir para as despesas. Parece que não, mas isso daqui é a principal obrigação do condômino. Eu falo isso, gente, pelo seguinte, parece que não, né? Mas às vezes tem condômino que vem reivindicar coisas para vocês, o cara não tá nem pagando condomínio, pô. Então, assim, você poderia fazer tal coisa, não sei o que lá. Poderia. Você vai acertar o condomínio?
né? Vamos pôr em ordem o condomínio? O senhor está inadimplente. Estamos com um jurídico, cobrando, o senhor não paga. Tá? O senhor está me pedindo uma série de outras coisas e o senhor não cumpre com o seu dever. Cumpre primeiro o seu dever, depois vem me reivindicar um monte de coisa. Deveria ser assim. Ah, mas não pode, que está expondo o morador. Eu acho que não. Eu já penso diferente. Você não pode fazer isso publicamente. Colocar nas redes sociais, né? Cuidado, né, pessoal? Mas eu acho que vale uma conversa. Às vezes fala, vamos colocar em dia o condomínio primeiro, para depois... Não é assim? A gente não precisa estar em dia para depois votar no candidato lá nas eleições. Você não precisa estar em dia no clube para usar o clube, né? Você vai entrar no clube se não pagar a mensalidade? Então, eu acho que às vezes as pessoas reivindicam muito, né? E reivindica e não paga, né? Que é a principal obrigação, né? Faz sua parte primeiro que depois você deve cobrar a sua. Começar a impor um pouco, né? Numa boa, tá? Sem estressar. Lógico, vai a pessoa ligar lá na administradora, né? Tô falando para o síndico, tá? Vai ligar lá na administradora, o senhor não pagou a cota desse mês, então o senhor não tem direito a... Calma, não é isso que eu estou querendo dizer, mas tem um pouco de ser mais incisivo nessa cobrança, né? Eu digo assim, não realizar obras que comprometam a edificação, né? Gente, não realizar obras que comprometam a edificação. Aqui, ó, essa daqui é uma obrigação, um dever da obrigação, que é aquilo que a gente acabou de falar. A gente vai falar aqui de alteração de fachada, ó, já vamos falar nisso agora, ó. Não realizar obras que comprometam a edificação. Posso soltar um vídeo? São 20 horas, a gente tem 30 minutinhos. Dessa vez eu acho que vai funcionar o vídeo, hein? Vamos lá? Ó, eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou deixar o vídeo aqui no ponto, vamos ver se eu consigo. Porque para mim eu estou ouvindo, tá? Vou deixar aqui o vídeo no ponto, pronto. E agora eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se vai dar certo. Compartilhar aqui. Gente, desculpa aí se aparecer propaganda, tá? É internet, estamos ao vivo, tá? Vou compartilhar até minha tela aqui, para aparecer até meu WhatsApp aqui. Ó, então eu vou entrar aqui num site que é do G1, vocês estão vendo aqui, às vezes aparece propaganda, tá? Agora eu abri minha tela todinha. Vocês estão vendo a tela? Aí eu preciso ouvir vocês. Alguém puder me ajudar aí no microfone? Estão vendo a tela? Sim. Sim. Tá. Então eu vou soltar esse vídeo, ó. Vamos ver se vocês vão ouvir dessa vez, hein? Ó, vou soltar aqui. Ele tá carregando. Ah, esses problemas técnicos. Vamos ver se ele carrega. Peraí. Vamos ver. Poxa, eu ainda testei hoje, hein? Vamos voltar, vai. Vamos voltar, deixa eu atualizar aqui. Atualizar esse videozinho aqui, agora acho que vai. Peraí. Vai vir uma propagandinha. Isso. Tá vendo isso aqui, gente? Essa coluna aqui, ó, toda descascada, tá vendo? Olha que loucura. Olha essa. Que absurdo, ó. Olha a obra, hein? Arrancando, descascando coluna. Chamar o Cláudio aqui da Prevent, aqui a engenharia, olha. Risco de, tá? Créditos aí do G1. Isso daqui, ó, véspera do desabamento dos moradores de prédio em Fortaleza, né? Tudo bem? Conseguiram ver? Legal? Que perigo, hein? Deixa eu ver se tem mais videozinho aqui. Peraí, tem mais coisa legal aqui. Eu vou entrar no tema. Agora eu vou parar o compartilhamento. Deixa eu deixar lá no ponto. Parei de compartilhar. Vamos para o ponto. O outro vídeo. Esse daqui também é mesmo desse prédio em Fortaleza, né? A verdade olha, eu vou mostrar esse outro vídeo agora. Peraí que eu já vou compartilhar. Tem mais uma obra dentro do apartamento. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Ah, legal. Agora sim. Deixa eu deixar aqui no ponto. Fecha aqui as propagandas. Ó, vou compartilhar agora minha tela de novo. Vamos lá. Mais um compartilhamento aqui rapidinho. Pronto. Vocês estão vendo o vídeo? Posso soltar? Sim. Posso? Então vamos lá. Olha que loucura isso aqui, ó. Olha aquele arrancando as pilares, não sei como é que chama, e colocando uma sustentação aqui. Olha essa obra, que louco. O prédio foi interditado após reforma que danificou o pilar do 12º apartamento. Ops. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento, parar. Vamos lá. Então é isso, gente. Eu mostrei para vocês aqui rapidamente algumas coisinhas. O que eu quero dizer com isso? Né? Obras realizadas, tá?
Agora voltamos aqui para o slide, né? Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Gente, a gente teve aula com o engenheiro, né? Não é permitido, isso daqui está lá no 1336 Código Civil, são deveres dos condôminos. Não é permitido ao condômino realizar obras em seus apartamentos, ainda que sejam pequenas. Sabe aquele negócio? Ah, vou reformar uma coisinha pequenininha, só o banheiro ali, vou trocar o piso. Sem a segurança necessária exigida na construção civil, sob pena de causar grave acidente, desmoronamento, custar a vida de pessoas inocentes. Vocês lembram da Boate Kiss, né? A tragédia da Boate Kiss, né? Então, assim, tem que ter competência técnica para dizer se determinada obra compromete ou não a edificação. Esse alguém não é o síndico. Algum síndico aqui é engenheiro? Ou arquiteto? Mesmo que fosse, tá? O síndico, o zelador, tá? Pedreiro, com todo respeito, quem tem que falar sobre obra é engenheiro e arquiteto e tem que apresentar a RT ou RRT. Vocês têm que contratar uma empresa, um profissional, quando tiver uma obra, para analisar se aquela obra está de acordo, porque o profissional tem que analisar a planta, tem que analisar a carga do prédio, cálculo estrutural. Vocês já ouviram falar na indústria da ART? Já ouviram falar na indústria da ART? A ART é de R$1.000, R$100. Quando saiu isso daqui, ó, a norma técnica da BNT, a 16.280, que já está atualizada, né? Virou uma fábrica de ART. O que tinha de engenheiro maluco e arquiteto maluco vendendo a ART sem ir no imóvel para ver, sem ver o projeto, né? Até os órgãos aí competentes, aí o CREA, né? O CAL, né? Foram para cima, porque foram coisas feias que aconteceram. E o que o síndico deve fazer, né? Com quem realiza a obra? Vocês estão tudo bem até aqui? Gente, é preocupante, né? Essa parte da aula que a gente está falando, o síndico pode intervir, né? O síndico pode entrar no apartamento, a gente já viu aí que em caso de emergência, né? Mas e quando o condomínio não deixa você entrar no apartamento, né? O que acontece? Troca de revestimentos, ó. O cara vai substituir azulejo, só que ele vai usar marteletes? Sabe marteletes? Aquele negócio lá, pode usar marteletes? Na apostila de vocês tem uma parte, vocês vão ver, que eu falo o que pode antes, durante e depois. O que o síndico tem que exigir antes, durante e depois da obra, né? O síndico tem que procurar um outro profissional de sua confiança para submeter o termo de responsabilidade. Como eu falei, vocês são síndicos, vocês não são engenheiros, e mesmo que vocês sejam engenheiro civil, arquiteto, Alexandre, eu sou engenheiro, eu sei analisar laudo, não é a sua função, você é síndico. Passa para um colega fazer esse trabalho, tá? Porque o condômino, ele está acostumado a fazer e depois comunicar. Não é assim, não. Você pode embargar uma obra antes dela ser iniciada? Pode. Não só pode, como deve, né? Então, qual é o passo a passo? O que o síndico tem que fazer? Vamos lá. O morador vai fazer, o passo a passo, tá? O morador vai fazer obra. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui falando disso. O morador vai fazer obra. Está na apostila. Na apostila tem o passo a passo. Vou só resumir. Ele tem que te apresentar um projeto, falar o que ele vai fazer. Ah, vai reformar, vai tirar o piso, vai descascar uma coluna, vai tirar um drywall, aquela parede lá pode remover, né? Eu tenho um condomínio que é alvenaria estrutural. O que é alvenaria estrutural? Pensa assim, ó, é um bloco, aí eles fazem a laje, outro bloco, laje, bloco, e eles vão indo. Então, a alvenaria, a carga tá distribuída, entendeu? E aqui tem uma parede no meio, que segura essa carga, esse peso. Quando você tira essa parede, sabe aquele negócio de castelo de cartas? Vocês já fizeram aquela brincadeira de criança, de colocar uma carta? Sabe aquele castelinho de carta? Aí você tira uma do meio, o que acontece com o castelinho de carta? Cai tudo. Então, a alvenaria estrutural, ela está apoiada naquela carta. Então, aquela é a parede. Na hora que o cara tira a parede, a força que ela estava programada para resistir, não resiste, vem abaixo o prédio. Pasmem. Eu fui contratado por um síndico alguns anos atrás, porque o morador, ele tirou a parede e fez um arco estrutural, ele fez uma enganação, né? Ele meio que, eu tiro essa parede. Sabe quando o cara quer ganhar? Ele quer
ele quer ganhar espaço, né? Então ele vai juntar a cozinha com a sala, eliminar um quarto para ficar maior, enfim. Aí ele fez uma obra e tinha uma RT. Ele pegou uma RT do engenheiro falando que aquele arco estrutural estava dando sustentação para aquela laje. Vai vendo. Aí o engenheiro me ligou e ele falou para mim, ele falou, você tá maluco, você é advogado, você não entende nada disso. Aquele arco lá que eu fiz segura, tal, não tem... Aí eu virei para ele e falei assim, doutor, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas o senhor fez o cálculo estrutural de toda a edificação. Por quê? Vou explicar para vocês assim, do meu jeito, ó. Aqui é um apartamento, aqui tem outro. Se você tira daqui, ele, por mais que você faça um reforço, né, ele tá tendo uma carga, né, e a carga tá sendo distribuída onde? Nas paredes laterais. E não está sendo distribuída no meio, porque no meio você tirou, né? Eu estou fazendo um exemplo com a mão, tá? Desculpa, gente. Mas o que acontece? A força, né? Como foi projetado o prédio, ele não está projetado só para as laterais, ele está projetado para esse centro, para distribuir a carga. Então, uma laje que pesa ali 1 tonelada, ela está sendo, exemplo, ela está sendo distribuída 500 aqui, 500 aqui. Aqui tem uma no meio dando sustentação. Quando você tira, ela sobrecarrega de cima. E assim vai indo. Então, se você tira uma, que nem castelinho de carta, sabe assim, você tira uma carta, ainda não caiu o castelinho. Mas, de repente, se você tirar mais uma, vem abaixo. É isso. Então, o engenheiro foi me falar uma bobagem. Ele me falou uma bobagem. E eu falei para ele, apresenta o cálculo estrutural, mas não só do apartamento. E vocês entenderam? Ele deu uma RT só do apartamento. Aí, quando eu falei para ele apresentar o cálculo estrutural de toda a torre, aí ele correu. Aí ele falou, não posso garantir. Eu falei, então pronto. Então pronto. Aí nós entramos com a ação, foi feita perícia, o perito confirmou que fez lá o cálculo, não podia. Vai ter que recompor a parede. Ganhamos a ação em primeira instância, o condomínio recorreu para ganhar tempo e quer fazer um acordo com a gente aí para recompor a parede. E eu lembro como se fosse hoje, o engenheiro me xingando no telefone, falando que eu não entendia nada. Eu falei, eu não entendo mesmo, mas eu me informei com quem entende. Então, às vezes, gente, vocês parece que não, mas obra assim, o cara às vezes te traz uma RT e você fala, nossa, tá ok, a RT, tem alguém se responsabilizando. Outra coisa, vocês já perceberam que a RT é para a obra inicial? Vocês já viram a execução a conferência da execução da obra? Para perceber isso. O cara fala assim, engenheiro, arquiteto, me dá uma RT aí, que eu vou reformar meu banheiro. Aí ele dá, vai trocar isso, trocar e tal. Aí ele se empolga e ele acaba fazendo mais outras coisas, só que ele não avisa o engenheiro, ele só vai dar a RT do que ele avisar que ele vai fazer, entendeu? E aí ele acaba de uma obra pequenininha fazendo uma baita de uma reforma, aí mexe em parede, mexe em estrutura. Então, vocês como síndicos, vocês têm que pedir para ele atualizar o projeto e tem que conferir o que foi o projeto que ele apresentou, se não houve modificação do projeto até a execução, entendeu? Porque senão vai dar ruim, vai dar problema, entendeu? É isso, gente. E vocês podem mandar as despesas da contratação do arquiteto. Se vocês quiserem consultar um arquiteto ou engenheiro, vocês podem mandar despesa para o morador. Mas ele contratou um profissional. Não importa. O profissional de confiança do condomínio, vocês também têm direito de contratar um profissional de confiança. Quando essa norma da ABNT estava dando essa discussão, eu estava lá no Secov, na época, e o engenheiro vinha me consultar lá no jurídico. E uma das alterações dessa norma, eu colaborei para uma das alterações dessa norma, que foi justamente falar dessa questão de quando o condômino não te der informações, não te prestar segurança sobre a obra, te colocar à disposição do engenheiro dele e tal, o condomínio pode contratar um outro profissional e ele, se ele dificultar, ele vai pagar as despesas que você teve de ter se valido de outro profissional. Porque, às vezes, os próprios profissionais, eles batem cabeça. Um fala que pode, outro fala que não pode, né? Então, o síndico fica assim na dúvida, né? Então, é complicado. Às vezes, os próprios engenheiros, arquitetos, né? Toda profissão é assim, né? Às vezes, há divergente. Não tem um médico que fala assim, não, você não vai operar, não, que só vai tomar um remédio. O outro fala, não, você tem que operar, senão você morre, né? São profissionais, os mesmos profissionais falando coisas diferentes. Então, qual você vai confiar, né?
Fala aí, Moisés. Só uma pergunta, só para sintetizar, Alexandre. Então, qualquer tipo de obra, mesmo que for troca de piso, revestimento, tem que ter esse planejamento, isso? Eu, como síndico, posso solicitar isso ao morador? Não só pode, como deve. Todo tipo de obra. É claro que tem algumas, por exemplo, vou pintar meu apartamento, né? Ah, sim, perfeito. Coisas mínimas, mas troca de piso, Moisés, toma cuidado, porque às vezes a laje, às vezes tem gente que coloca. Você já viu a sacada? O que eles fazem? Às vezes a sacada tem um degrau. Então eles quebram, colocam pedra ali, sei lá, e depois é peso, né? Para ficar no nível da sala, né? Tudo Entendi. você tem que consultar, tudo, né? Tem coisa que pode parecer banal, mas não é banal. Tem sacadas que não aguentam determinada quantidade de peso. Você não sabe o que o cara vai colocar ali. Ah, é um revestimento. Se o cara coloca sei lá, eu sei que tem um desconto, que a construção civil dá um desconto, né? Mas você tem que consultar. Tá na dúvida, vai consultar. O cara vai trocar o vaso do banheiro. Tá, o que isso vai influenciar? Nada. Mas o cara vai pegar o vaso e vai fechar esse banheiro e vai abrir um banheiro em outro lugar. Pode influenciar na tubulação, na vazão da pressão da água, isso pode acontecer. Teve dúvida, você consulta, acabou. Não, beleza. E na dúvida, se vai consultar, aí que você tem que consultar mesmo. Tem essa não, tá? Não vacila não. Porque na pior das hipóteses, você consultou um profissional. Entendeu? Você se preservou, tá lá, tem um profissional, tem um responsável pela obra que tem que ter, e tem um que te falou que tá tudo certo. Tem empresas que fazem isso, né? Às vezes eles analisam, eles fazem exigências, quero isso, quero aquilo, quero a planta, tal. Aí você deixa eles se conversarem. Importante. Tá? Legal, eu sei que nenhum condomínio gosta de gastar dinheiro. Eletricista, muito problema com eletricista, às vezes, né? Às vezes o eletricista sabe, entende e tal, mas o cara quer um laudo dizendo que pode mudar a tomada e tal. Paciência. Aquilo que você acha que pode causar um risco, você tem que solicitar, e se ele não solicitar, você não aprova, não. Né? E pode entrar com uma ação depois para ele desfazer a obra, como eu fiz, tá? Em casos extremos, né? Casos que realmente exigem uma intervenção aí, tá bom? Tá legal. Legal. Não alterar a fachada. Olha só, esse negócio de fachada, gente, é engraçado, né? Aqui, ó. Eu pulei um pouquinho o slide, desculpa. Eu falei da norma da ABNT, tá tudo certinho, notificar o proprietário, pode ingressar com a ação, responsabilidade do síndico. Não se recomenda que o próprio síndico impeça pessoalmente a realização de uma obra. Gente, só para finalizar, né, a questão da obra, desse exemplo que eu estou dando, às vezes eu vou e volto. Esse caso que eu falei do cara que está hospedado no hotel, né, o condômino, o que eu fiz? Eu fiz uma notificação para ele voltar para o apartamento. Eu falei, quero fazer a obra aí no seu apartamento, quero consertar o piso, já está higienizado o seu apartamento, só que às vezes o cara não volta, né? E às vezes você tem que fazer uma obra, né? Ou você tem que consertar um cano que estourou, ou você tem que intervir, né, para ele parar a obra. Então, como é que vocês fazem isso? Justiça. Pede uma liminar, tá? Aí você tem que se socorrer do judiciário, porque aí o judiciário dá uma multa para o cara, entendeu? Pelo menos você se preserva, se acontecer alguma coisa, né? Então, muitas vezes, vocês vão ter que contratar um advogado, entrar com uma ação, pedir uma liminar, para suspender a obra que causa algum risco, alguma iminência de risco, tá? Então, fiquem espertos com isso. Eu queria falar de fachada, né? Fachada de prédio. A gente tem alguns minutinhos aqui, estamos indo bem, vamos continuar. Eu vou fazer o seguinte, hoje a aula é com bastante visualização, né? Então, eu vou compartilhar minha tela, né? E eu quero mostrar para vocês fachadas de prédios. Estamos falando agora de fachada, não alterar a fachada. Eu vou compartilhar sim minha tela do meu computador agora, no problem, porque a gente só consegue dar aula fazendo o quê? Mostrando para o aluno, né? Então, vamos lá, vamos achar na internet, eu vou dar um Google aqui, se aparecer propaganda, fachadas de prédios prejudicadas, vamos tentar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Do computador? Sim. Estão vendo aqui? Eu estou no Google, tá? No geralzão aqui. Deixa eu ver aqui, alteração de fachada. Alteração de fachada. Às vezes a gente acha uns prédios aqui, alterações de fachadas. Imagens. Eu quero imagens.
Aqui a gente tá vendo, aqui, ó. Ah, gente, se aparecer o condomínio de alguém, peço desculpas, é o Google. Tô dando um Google aqui, ó. Alteração de fachada. Ah, essa foto tá legal, ó. Vocês estão vendo essa foto bem grandona? Dá para ver aí? Estão enxergando? Dá Tá. para ver. Obrigado. Ó, o que acontece aqui nesse exemplo, tá? Às vezes aparece propaganda, vamos ignorar as propagandas. Ó, o cara pintou amarelinho, vermelho, vermelho, roxo, azul, amarelo, verde, né? Ó, ele colocou umas plantinhas aqui, ó, né? Umas plantinhas. Será que essas plantinhas estão bem presas? Será que não pode cair e pegar alguém? Aqui é só um exemplo, né? Aí você vê que o prédio, ó, ele tem essa tonalidade, ó, verdinha, parece. Então, aqui virou um carnaval, né? Será que isso daqui não foi aprovado em assembleia? Deixa eu ver outra aqui, ó. Ah, vamos lá, essa foto aqui, ó. Ah, é que vai aparecer propaganda da empresa. Vocês estão vendo a foto aqui, né? Tá conseguindo enxergar? Sim. Tá grande? Tá, ó. Sim. Vocês conseguem ver essa anteninha parabólica aqui, ó? Dá para enxergar essa anteninha parabólica? Mas aqui é uma antena parabólica, aquela satélite. Ah, sim. Tá vendo? Olha aqui, ó, o cara na sacada, cadeira, roupa, cueca. Tá vendo ele aqui, ó? Ele tá aqui na sacadinha, mas tem uma zona aqui na sacada. Olha quanta planta tem aqui. Parece um jardim, o jardim botânico, ó. Esse aqui, ó, chove, né? Olha as cadeiras. É isso, gente. Assim, são uns exemplos bestas, mas isso daqui não pode. Olha o fio aqui, ó, da antena parabólica, ó. Alteração de fachada, danifica. Quando eles vão fazer obra de fachada, impermeabilização. Chove, a água entra aqui. Não pode desvirtuar a fachada. A fachada é um conceito arquitetônico, tá? Ó, esse prédio aqui, ó. Ih, ó, fazendo propaganda de um colega aqui. Ó, o que acontece? Tá vendo essa fachada fechadinha aqui, esse vidro? Tá vendo? Ele é da mesma cor que esse, ó. É um vidro um pouquinho preto, né? Fumê, sei lá. Mas ele tá no mesmo padrão. Não pode aqui ser um vidro azul, vermelho, entendeu? Se você segue um padrão arquitetônico de fechamento, ó, você tem que seguir o padrão, tá? Ó, esse prédio aqui, ó, tá vendo que é verde? Você não pode, por exemplo, até a cor do vidro do fechamento tem que ser padronizada. Vocês não podem fazer um carnaval, entendeu? Então, a alteração de fachada é alteração significativa, né? É significativa no sentido de causar prejuízo, deixa eu ver se tem mais algumas fotos, prejuízo à estética. Isso daqui pode? Mas quanto que aqui é a bandeira do Corinthians? Ó, a bandeira do Corinthians não pode, né? Bandeira do Vasco não pode, né, Moisés? Do Flamengo pode. Sim, sempre. Por quê? Fica feio. A do Corinthians pode, né? Acho que eu tô brincando. Esse esquema aqui, gente, é do Brasil, né? Da Copa do Mundo, né? Época de Copa. Copa a cada 4 anos, né? É lógico que isso daqui não é prejuízo à fachada, porque é época de Copa, que nem no Natal, né? Aí você fala assim, mas eu sou judeu. Eu tive um síndico que falou, aqui no prédio, tem uma região aqui em São Paulo, que é um prédio que só tem judeu, né? O povo judeu, e eles não comemoram o Natal, que nem o povo cristão, né? Então, o que aconteceu? Por que eu tenho que pagar enfeite de Natal? Eles estão certos, a maioria lá é tudo judeu. Você sabia que lá tem um elevador? Eles estavam me explicando. Eu tive um aluno que era judeu, ele estava me explicando, porque eu não sei. Se eu falar alguma bobagem, tiver alguém que é da comunidade judaica aí, me corrija, me puxa minha orelha, por favor. Aí ele falou, Alexandre, até elevador tem um dia lá que a gente não pode ter contato com coisas eletrônicas, assim, e o elevador, ele estava programado automático. Muito legal, né? Porque ele não pode apertar, né? Porque tem um período que eles não podem ter... Como é que chama isso daí? Ai, caramba, eu sou ignorante nesse ponto. Opa, desculpa aqui, apertei umas coisas minhas. Eu sou um pouco ignorante, mas é um período, depois eu vou ver aqui no grupo. Então, assim, gente, o que eu quero dizer, culturalmente, isso aqui não é alteração de fachada. A época que o seu time foi campeão, você vai fazer um carnaval lá, meu time é campeão. Aí você briga com o seu vizinho, você põe a bandeira para provocar o seu vizinho, essa é a verdade. Mas o que não pode ficar é o ano inteiro a bandeira aqui, entendeu? Naquele dia do campeonato, naquela semana, vamos deixar uma semana, beleza. Mas ficar o ano inteiro aí, pô. Com exceção a do Flamengo, né, Moisés? Porque o Flamengo ganha o ano inteiro, né, cara? Como é que a gente vai tirar a bandeira, né? Quando a gente tira da sacada, o Flamengo foi campeão de novo. Tem que colocar de novo. A gente já deixa um ano lá, né? Não é assim? Lógico que eu tô brincando, né? Tô tirando uma onda. Mas não pode mesmo, tá? Não pode, tá? Aqui, ó, tá vendo a alteração de fachada? Vocês viram o fechamento? Na verdade, não é alteração, tá?
Você viu que tem um fechamento padrão, tá vendo a esquadria, ó? É a mesma esquadria, mesmo perfil, mesma cor. Esse daqui quis colocar a redinha de proteção, tá bom? A redinha, outra coisa, a redinha tem que seguir a mesma cor, tá? Aqui, se ele colocasse uma redinha preta, eu acho que dava confusão. Então, a rede tem que ser gelo, esse é o perfil, ou é preta, então todo mundo coloca preta, escura, sei lá. O que não pode é um carnaval, destoar, tá bom? Então, a alteração de fachada é um aspecto muito de arquitetura, e fachada não é só a frente do prédio, a testa, né? Fachada são todos os lados, tá? Direita, esquerda, mas ninguém vê, só se vier de helicóptero. É fachada, não importa. Ah, olha isso daqui, gente. Isso daqui, ó, essa imagem dos ar-condicionados. Tem que padronizar o ar-condicionado, ó. Tem uma outra aqui, ó. Ó, tá padronizado. Tá vendo que tá bonitinho, ó? Eles padronizaram, esse aqui é o famoso jacaré, no litoral tem muito. Agora, olha isso daqui que horrível, tá vendo isso aqui, gente? Olha que coisa feia, é o patrimônio, a fachada é o patrimônio, quem é corretor sabe que isso daqui desvaloriza comercialmente. Então, o problema da fachada é esse, é desvalorização. Olha quantos aparelhos tem aqui, ó, que coisa mais ridícula, né? A carga desse prédio, quem que vai comprar um apartamento desse jeito? Agora, isso aqui, ó, que bonitinho, ó, arrumadinho, entendeu? Então, vocês têm que garantir. Isso aqui é o que mais tem, ó. Tá vendo aqui, ó? É alteração de fachada? O que vocês acham? Olha, quem tá olhando a foto aqui, ó? Vocês estão olhando? Pessoal? Sim. Eu acho que é assim. Sabe por quê? Eu sei que, às vezes, na sacadinha, eu sei que essas máquinas, eu não sei qual que é o nome disso aqui, o condensador, eu sei que, às vezes, pode ficar escondidinho aqui, né? Mas você tem que ter um local próprio. Aí o cara quer colocar um monte de ar-condicionado em casa, porque isso aqui é a potência. Às vezes ele tinha que comprar um com uma potência maior, entendeu? Aí ele foi querer economizar, comprou vários, ó. Olha que coisa. Não pode, entendeu? Isso aqui, ó. Aqui, ó, de baixo, tá vendo? Não pode, ó. Tem que ter organização. Vocês podem, como síndico, exigir. Ó, outra aqui, ó. Não pode. Se vai padronizar, é aqui, é um só, entendeu? Vocês têm que levar para a Assembleia. Se a Assembleia padronizar, vocês podem até mandar uma multa para os condôminos para substituir, tá? Alteração de fachada, ó, tem muitas imagens, né? A internet é legal por causa disso, a gente vê bastante coisa. Então, não pode, tá, gente? Pode aplicar multa, advertência. Tem muita gente que fala sobre isso, vou dar uma pausa aqui no compartilhamento. Às vezes aparece propaganda, faz parte, faz parte. Tudo bem? Vamos dar o nosso pit stop, tá? Vamos dar o nosso pit stop 20 e 30, mais um minutinho. Então, estamos falando aqui de fachada, rede de proteção. Eu vou terminar de falar de... Só mais uma perguntinha de fachada, vai? Antes do pit stop. E a gente termina o slide. Olha que interessante. A redinha, né, de proteção, né? O condômino, ele fala que ele tem que colocar a rede, porque senão criança cai, né? Criança e cachorro. E vocês ainda não têm um padrão aprovado. O que vocês fazem? O cara quer colocar e fala, se cair alguém e morrer, a culpa é sua. Entendeu? Ainda você tem que autorizar. Rede de proteção autoriza, tá? Por favor. Fechamento da sacada com vidro, ainda dá tempo de fazer um padrãozinho. Mas cuidado com a redinha de proteção, tá? Vamos padronizar, tal. E quando você faz obra de sacada, você tem que arrancar as redinhas, cortar. E sabe quando você põe redinha, ela não volta mais. Então, o morador é obrigado a reinstalar a rede, não é a empresa de fachada. A empresa de fachada passa arrancando. Então, o que eu sugiro? Se tem criança, tem que fazer comunicado e falar para o morador cuidar do seu filho, que se ele cai da sacada, em caso de obra de fachada. Porque naquele período tem que tirar, e depois ele coloca, entendeu? Mas, no outro exemplo que eu dei, né, o morador quer colocar uma redinha, não tem nada de obra de fachada, tá? Situação normal. Ele quer colocar uma redinha, deixa ele colocar. Aí, vamos padronizar, depois negocia, vamos colocar nesse formato, protege as crianças, vamos substituir e tal, porque já vi problema, né, eu já vi morador ganhar na justiça, porque ele queria colocar redinha e o síndico não deu, tá, vai acontecer fatalidades, tá bom? Legal? Vamos dar um pit stop, 10 minutinhos, tá, 10 minutinhos, sem choro nem vela, tá bom? E aí a gente volta. Beleza. Um abraço, daqui a pouco a gente volta. Vou parar aqui. Valeu.